Muito bem, está gravando, vocês já estão autorizando no chat. Ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Eu recebi o link do teste que nós fizemos e no link do teste vem o vídeo e o arquivo do chat, tá bom? Aí eu vou baixar e vou postar no meu canal no YouTube para quem não esteve aqui hoje poder participar dos debates. Tá? Ok? Beleza? Aqui eu vejo o chat bonitinho. Aí, ó. Tá certo, o Daniel vai sair, vai voltar. Tranquilo, tá bom? Tranquilo? Ok? Então vamos dar início aí à a parte agora em que o nosso curso entra definitivamente no direito tributário. O direito financeiro, Ana Carolina pediu acesso. Eu vou ficar mexendo aqui, não vou ficar falando todo mundo que entra, tá? Beleza? Então, como eu estava dizendo, nós estamos agora entrando no direito tributário. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: tudo aquilo que a gente viu em direito financeiro, a questão da aplicação do dinheiro, da corrupção, da boa gestão pública, da responsabilidade fiscal, isso é importante, claro, e vocês vão manter esses conhecimentos em stand-by na cabeça, porque é preciso ter esses conhecimentos para entender o direito tributário. Mas agora, a partir de agora, tá, a nossa preocupação não é mais a gestão pública em geral. Agora nós estamos focados na receita pública derivada, ou seja, aquela receita compulsória em que o Estado obtém recursos para poder aplicar lá nas despesas públicas, tá? A preocupação nossa de tributarista é evidente que a gente tem visão política, é evidente que a gente sabe que esse dinheiro precisa ser bem gerido, tá? Mas, principalmente, a nossa preocupação é o quê? É estudar os meios que o Estado tem de obter dinheiro, como ele faz isso, e também as proteções que o contribuinte tem para não ser espoliado pelo Estado, porque eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Uma coisa é certa, se não houver limite no poder de tributar do Estado, o Estado toma tudo da gente. Tá? É o soberano, o Estado não deixa de ser o soberano e todo político quer fazer um bom governo e para fazer um bom governo ele tem que ter tem que ter receita, né? Tem que ter dinheiro para fazer isso. Então, basicamente duas coisas então. Quais são as formas legais, constitucionais que o Estado vai tirar dinheiro da gente sem ofender o nosso direito de propriedade, lembrando que o direito de propriedade é direito humano, é direito fundamental do ser humano, portanto, está garantido na Constituição, no artigo 5º, então o Estado tem que agir estritamente dentro da lei, porque toda vez que o Estado ultrapassa os limites da proteção constitucional do direito de propriedade, é aí que você, tributarista, vai fazer a defesa do contribuinte. Você vai falar assim, não, isso não pode não. Ei, Estado, você pode muita coisa, mas isso aqui a Constituição me garante. Em outras palavras, o direito tributário é muito fundado, bastante fundado ainda na Constituição, e nós vamos estudar o sistema constitucional tributário, tá? Mas hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o que são os tributos. Que fenômeno é esse, sua origem? Como eu disse, eu vou postar no chat aqui, de manhã eu coloquei o seguinte, tá? Eu coloquei o seguinte aqui, tá? Olha lá, postei no chat, tá? Aqui, ó. Hoje, tá? Considerando que vocês tiveram tempo para ler os textos, para refletir sobre eles e levantar questões para a gente discutir hoje, tá? O que a gente pretende? A gente pretende trabalhar a ideia do tributo, tá? E isso é a concepção moral, ou seja, entender o tributo aqui na nossa cabeça, tá? Vamos trabalhar o conceito do tributo, do artigo 3º do Código Tributário Nacional, vamos tentar questionar a legitimidade, tá? Ou propriamente a natureza jurídica do tributo, os fins do tributo e as funções.
esse é o plano da aula de hoje. Não sei se vai dar tempo, mas tranquilamente é um conteúdo que a gente pode estender para a semana que vem tranquilamente para concluir. Tudo bem? Tá? Então eu vou começar perguntando o seguinte: das leituras que vocês fizeram, quem quer colocar alguma coisa aí para a gente iniciar a nossa discussão? Se quiser usar o vídeo, é só ativar a câmera que eu desativo a minha aqui, ativo o áudio e a gente vai te ouvir. Beleza? Estou aguardando. Marcos Vinícius, então você está com a palavra, Marcos Vinícius, tá? Estou fechando meu áudio. Então, professor, primeiramente, boa noite aí, né, a todos, a turma. Aí, assim, com base com que eu fui fazendo a leitura aqui, fui elaborando um texto, compreendi o seguinte, naquele primeiro texto aqui, fala assim que, igual conforme foi apresentado no texto, eu elaborei uma opinião, né? Aí, assim, eu sou a favor da criação do Estado para regular as atividades essenciais, para movimentar a máquina, né? E o que eu não sou a favor é as mordomias excessivas, né? O desvio das finalidades dos impostos são pagos, por exemplo, um deputado com auxílio paletó, vários assessores, né? Vale combustível, vale moradia e entre outras opções aí, né, que tem para eles, né? Isso eu não sou a favor, né? Porque assim, o Estado tem que direcionar, tem que ser mais eficiente nas verbas públicas, né? E também se faz necessário enxugar a máquina pública, né? Igual como eu falei lá das questões dos assessores, né? Não precisa daquele quantitativo de pessoas ali para movimentar a máquina. Eu acho que dá para enxugar, objetivando melhor os gastos públicos, né? Direcionando para um lugar os tributos arrecadados, né? E conforme também foi exposto lá no final do texto, fala assim que muitos são os criadores de impostos, né? Mas poucos são os que realmente querem pagar estes, né? Como foi citado lá no texto, né? Que a esquerda ficou criticando a atitude do governo norueguês na redução dos impostos, devido à redução do petróleo, né? Então, o governo criou uma contribuição voluntária para quem político espontânea vontade fosse lá e doasse, como o Brasil faz aqui, que é lançar os títulos, né, do Tesouro Nacional, quem vai lá e compra, né? O país norueguês foi lá e fez isso, né? Dentre 5,3 milhões de pessoas lá da época, arrecadou apenas 1.000 euros, né? Aí, assim, ou seja, quando sai da teoria e vai para a prática, os defensores da elevação dos impostos nada faz, deixando a carga de terceiro essa tarefa de estar pagando esses impostos, né? Aí eu finalizo minhas palavras, essa é a minha colocação, professor. Muito bem. Vocês estão me ouvindo? A gente sempre fica na dúvida se as pessoas estão ouvindo. Isso, sempre dá um toquezinho no chat aí, tá? Obrigado mesmo, tá? É muito legal a colocação do Marcos. E de manhã a turma do Matutino também fez essa colocação, porque chama muito a atenção essa experiência da Noruega, né? Na verdade, eu pus esse texto do Instituto von Mises, e vocês que devem ter procurado saber sobre esse instituto, é um instituto liberal da escola austríaca, e eles realmente atacam bastante essa questão dizem lá, o imposto é roubo, né? Agora, é importante colocar duas coisas, tá? A primeira coisa é o seguinte: o Instituto von Mises, ele trabalha na perspectiva da modernidade. O que é trabalhar na perspectiva da modernidade? Eles partem do princípio que existe um indivíduo. Preste bem atenção nisso. A ideia do eu, Roverone, você, Ana Carolina, Andra, que tem a dignidade da pessoa, que tem a sua individualidade. Essa ideia, ela é moderna que a gente costuma dizer, da Revolução Francesa para cá, sobretudo depois de Kant. O Immanuel Kant coloca bem isso, a questão do dever, da responsabilidade da pessoa com relação aos outros.
Até então, lá na alta antiguidade, nós éramos mais parecidos, eu posso dizer, com as formigas ou com os cupins, tá? A gente olhava primeiro para o grupo, para depois olharmos para nós mesmos, tá? Então, veja bem, quando eles dizem lá, o governo vai tomar a riqueza produzida pelo trabalhador. Ele está dizendo a partir da perspectiva de que existe um trabalhador, indivíduo, que através da força do seu trabalho conquistou propriedade e essa propriedade está sendo espoliada, com aspas, pelo governo ou pelos governantes. Tá? É uma perspectiva moderna, portanto. E aí ele coloca também a questão da Noruega, né? Pois bem, a Noruega eu também consigo explicar isso. Por que os noruegueses deram poucas doações? Porque se o governo da Noruega presta excelentes serviços, é porque ele cobra alta carga tributária. Você está entendendo? Então, se ele cobra alta carga tributária, as pessoas pensam assim, peraí, eu já pago por muita coisa. O que me sobra é para eu fazer o que eu quero. Dentre essas coisas que eu quero fazer, uma delas é fazer doações. Mas aí, você percebe que eles trabalham numa perspectiva unicamente tributária e não financeira. Quando a gente estuda o direito financeiro, como nós fizemos, e eu gostaria de lembrá-los quando a gente estudou as receitas originárias, lembra das originárias? São aquelas que não são compulsórias, elas são convencionais, elas partem da vontade. O meu arbítrio, o que eu acho correto, o que eu acho certo, eu vou fazer. Lembra o exemplo da própria UNIRG que eu dei? Lembra disso? Tá? Assim, você estuda na UNIRG por quê? Porque você, de forma voluntária, fez vestibular, foi lá e assinou um contrato. Você não é obrigado a estudar na UNIRG. Lembra disso? Né? Então, os preços públicos que eu dei, nesse sentido. Então, veja bem, lá na Noruega, como você já paga alta carga tributária e você já tem serviços públicos e a população, basicamente, tem suas necessidades satisfeitas, qual é o motivo que o norueguês teria para fazer doações? Abaixa esse motivo. Então, eu até coloquei, se quem tiver curiosidade de tempo, pode olhar lá no grupo do Matutino, eu coloquei, é uma afirmação falaciosa. Né? Não é que eu estou querendo rechaçar totalmente a ideia do pessoal do Mises, mas realmente eles trabalham numa perspectiva muito fechada em cima de um indivíduo moderno que vem só depois de Kant. Tá? Eu não quero me estender muito, tá? Porque eu já falo demais normalmente, aí eu queria que vocês dessem um toque no chat aí, qualquer coisa, se eu estiver falando demais, se vocês estão acompanhando, se tem alguma dúvida, e estou sempre aqui aguardando a solicitação de fala de vocês e perguntas, tá? Mas eu quero aproveitar essa colocação do Marcos para já falar da questão da legitimidade dos tributos, tá? Já que nós vamos trabalhar a ideia de tributo. Legitimidade está diretamente ligada à ideia de aceitação. O Marcos colocou bem, eu aceito pagar alta carga tributária se eu tenho serviços públicos que me dão condições de dizer, olha, vale a pena pagar isso. Né? É a ideia da aceitação voluntária. Né? E aí eu gostaria de colocar aqui o Jadiel, o professor Noruega, deixa eu pegar aqui a dúvida do Jadiel. A Noruega tem altos impostos, todavia dá boa qualidade de vida. Exatamente, é isso que nós estamos falando. Né? Se você paga alta carga tributária, mas o Estado te garante saúde, educação, necessidades básicas, segurança, você tem emprego, você vive num lugar que você gosta, você não tem motivo para ir embora desse lugar, né? Não tem nenhum motivo. Eu costumo dizer, o imposto sobre grandes fortunas, que muita gente diz que é a chave da questão, que vai resolver o problema, ele, na verdade, é um imposto que espanta rico, né? A pessoa que vive num país que já paga imposto de renda, e aí realmente os ricos precisam pagar mais imposto de renda, concordo. Imposto sobre herança, os ricos pagam poucos impostos sobre herança no Brasil, também concordo, precisa pagar mais.
pagam, tem IOF, IPI, uma série de tributos, eles já pagam bastante. Se você vem instituir um imposto pelo fato dele ser rico, ele fala assim, então dá licença, eu vou mudar para Noruega, ou eu vou mudar para Luxemburgo, eu vou morar, o cara é rico, gente, né? Então fica esse ponto. Mas voltando lá na questão da legitimidade, eu queria fazer uma volta ao passado, e eu já até falei isso para vocês, lá na antiguidade mesmo, lá no tempo que a gente vivia em tribos. E aí, lembrando que tributo, depois os romanos vão desenvolver a ideia pragmática que tributo é aquilo que você deve à tribo, né? Mas antes até dos romanos, quando a gente vivia em tribos, preste bem atenção, tribo é pouca gente. Se é pouca gente, a gente se conhece, você conhece seu vizinho, você sabe as necessidades dele. É igual cidadezinha pequenininha, não sei se vocês são de cidadezinha pequenininha, eu fui criado numa cidade que você não podia sacanear ninguém não, porque a cidade inteira ficava sabendo, você não tomava uma cerveja mais acompanhado, né? Então você verifica que nas cidades menores existe uma solidariedade social maior. Por quê? Porque a gente conhece as pessoas, conhece as dificuldades das pessoas, né? As necessidades das pessoas. Então, nesse sentido, se a gente perguntar assim, o que é o tributo para uma pequena tribo onde todo mundo se conhece? Ora, o tributo, ele tem uma natureza de doação voluntária, né? Eu sempre dou o exemplo, eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Se a gente tivesse preso lá no campus 1 da Unirg e nunca pudesse sair, e fosse só a nossa sala, e de repente 2 dos meninos vão lá na represa da Unirg e pegam um peixão, sabe que todo mundo está com fome. O que eles vão fazer? Eles vão chegar lá na sala de aula, vão fazer uma fogueira e vão assar o peixe deles e ficar olhando para nossa cara? Não. Vocês concordam que existe uma tendência do indivíduo, quando ele sabe das necessidades do grupo, de dividir a sua riqueza com o grupo? Eu quero feedback aqui, eu estou falando sozinho, isso dá uma impressão ruim, tá? Eu gostaria que vocês fossem me mantendo vivo aqui, que isso é importante. Isso, obrigado, Takashi, obrigado, Kawane, né? Então, Jadiel também. Então, veja bem, existe uma tendência natural de você dar aquilo que é seu. O problema é que quando a gente utiliza essa tendência natural, a nossa solidariedade social, o grupo se protege e, ao se proteger, a gente cresce, nós progredimos. Isso, olha lá, a questão do individualismo, né? É até por estratégia. Já pensou, 2 pessoas, sabe que está todo mundo com fome, a pessoa chega lá, começa a comer na sua frente, ela pensa o seguinte, olha, no fundo eu não quero dividir, mas eu vou dividir porque vai que amanhã eu vou precisar. Entendeu onde eu quero chegar? Ou, eu preciso manter aqui, né? Eu quero fazer graça para as meninas, não é? Ou as meninas querem fazer graça para os meninos, coisas nesse sentido, né? Então, veja bem, isso, troca de favores, Takashi, muito bom. Isso, a questão do compartilhar, né? Que hoje, em tempos da internet, acaba se reanimando com a ideia de publicar vídeos gratuitos. Hoje você vai no YouTube, você viu um monte de vídeo que eu achei gratuito, muito legal, muito bons lá para colocar na nossa sala de aula e tudo mais. É mais ou menos aquela coisa da cidade pequena, o vizinho que faz pão de queijo, põe numa forminha e leva para o outro vizinho. O vizinho devolve a bacinha vazia? Eu quero ouvir de vocês. Hein? A Andra está dando risada. Devolve não, né? Você fica sem graça, você não devolve a bacinha vazia. Aí você faz uns biscoitos, faz um bolo, faz alguma coisa e devolve com a mesma coisa, não é? Isso, é questão moral, tá? Perfeito, muito bem. Pois bem, então veja bem, à medida em que a sociedade vai crescendo, vai aumentando o número de pessoas, o que acontece? A gente vai se distanciando uns dos outros. A gente não conhece mais nosso vizinho, a gente até sabe quem é. Eu me lembrei agora em São Paulo é uma cidade terrível, né? Em Santos, ainda que eu morei em Santos, é litoral, é mais tranquilo, mas São Paulo você mora 10 anos num apartamento, você não conhece seus vizinhos de andar. É verdade, você não conhece seus vizinhos de andar.
Você sabe que a pessoa chega a tal hora, você ouve ela entrar, ouve ela sair, você até encontra com ela no elevador, você dá bom dia e pronto, você não sabe quem é. Então, veja bem, à medida que a sociedade vai crescendo, vão aumentando, vai diminuindo a solidariedade social, mas, ao mesmo tempo, vão aumentando os custos estatais. Porque, voltando àquela história que eu não gosto, do cocô, né? Que no direito financeiro e na gestão pública a gente tem que lembrar do cocô, né? Que nós vamos fazer com tanto cocô, né? Quanto mais gente, mais cocô, né? E aí o Estado tem que cuidar disso, tem que recolher isso, tem que tratar, não pode jogar na natureza, não pode poluir o meio ambiente e assim por diante. Ou seja, quanto mais gente... devolve a vasilha suja. Quanto mais gente, mais custo estatal, tá certo? E aí o que acontece? Vai diminuindo a solidariedade social, aumentando o custo estatal. Então, os tributos que nasceram com a natureza jurídica de uma doação voluntária, o critério, o arbítrio do contribuinte, eles vão migrar para o que eu posso chamar assim, uma espécie de confisco, né? Aí acabou, né? O governante, o rei, ele sabe que precisa, e falar nisso lá no Instituto Von Mises, eles também exageram, tem uma passagenzinha, eu sei que a maioria foi primeiro, a gente vai no primeiro texto, né? Eles dizem lá que os nômades, Cairo está chegando, eles dizem que os nômades se habituaram a extorquir dos proprietários fazendeiros para não atacá-los, tá certo? Isso esclarece também porque a visão do pessoal, ou pelo menos desse artigo do Instituto Mises, é uma visão moderna. Ele parte do princípio que já existe um cara que trabalhou e com a força do trabalho dele adquiriu propriedade e está sendo extorquido por nômades. Ele esquece que todos nós éramos nômades, tá certo? Na verdade, o que acontece... E a história dos tributos, que vocês vão estudar em leituras complementares, atesta isso, é que quem cobrava o tributo não era o nômade, era o fazendeiro, era o dono da terra. Uma das primeiras figuras tributárias que existem é a chamada corvéia. Corvéia é o que hoje nós chamamos de pedágio, ou tarifa de passagem. Chegava uma tribo nômade e queria atravessar um território que tinha lá um proprietário, e é evidente que se ele é proprietário é porque ele consegue defender esse território, então ele tem soldado, ele tem arma para fazer isso. A tribo nômade queria passar, o proprietário falava assim, não, você vai passar com seus carneiros aí, vão comer o meu capim, vocês têm que me pagar por isso. Né? Então, os chamados primeiros tributos são tributos de passagem, são instituídos pelos proprietários e não pelos nômades, tá? Então fica esse toque aí. Faz tanto tempo que eu não dou aula falando que minha garganta está arranhando aqui, né? Tá bom, gente? Tá ok até agora? Até o momento? Beleza? Tá todo mundo recebendo minha imagem bem? Estão ouvindo bem o meu áudio? Ótimo, ótimo, muito bem. Então, dando sequência, legal, bacana. Quem tiver alguma pergunta, coloca, tá? Tudo bem. Então, eu vou tentar ser mais conciso e mais direto. Então, veja bem, quando o Estado cresce, aí o rei começa a confiscar mesmo, né? A impor os tributos pela força. E aí a natureza jurídica de doação não tem mais nenhuma justificativa para dizer que esse é o arbítrio, é o contribuinte que decide como é que a coisa vai acontecer. Não é assim. Quem decide a tributação é o rei, é o soberano, né? E aí isso vai durar milhares de anos. Milhares de anos. Começa, eu posso dizer, lá na Babilônia, lá no Egito, o faraó exigia tributos dos egípcios, né? E exigia conforme os seus critérios, os critérios do Estado, do governante. O arbítrio não é mais do contribuinte, o arbítrio agora é do governante, né? E isso mistura ainda com uma questão que eu quero acrescentar aqui, eu vou colocar no chat, sobre a concepção moral de tributo, eu vou acrescentar no chat aqui, tá? Que é a parte da sacralização do tributo.
é o primeiro ponto ali, né? Que eu quero pegar essa parte aqui para explicar o arbítrio do governante. A gente estudou em constitucional, e vocês sabem disso, vocês não são mais bobos, estão no nono período, vocês sabem que o Estado ele nasce de uma forma sagrada, né? Então o rei era um deus, o exemplo que eu dou é do faraó. O faraó era uma espécie de deus, né? E ninguém contestava isso. E aí, eu pergunto para você, né? Por que devo pagar tributos ao faraó? Né? E aí, no Matutino, quem leu o chat do Matutino deve ter visto, eu sempre uso o mesmo exemplo. Você já foi em alguma festa, tipo assim, tributo ao Legião Urbana? Já foi? Quem já foi, levanta a mão aí, é uma festa desse tipo. Tributo a Tonico e Tinoco. Eu vou dar exemplo de velho, porque eu sou velho, né? Vocês podem dar exemplo de novo, né? De pessoas novas. Já ouviram isso? Por favor, gente, vai falando no chat, porque eu fico com a impressão que eu estou falando sozinho. A Cláudia Regina aqui, ó, sobre o texto, impostos nada mais são do que roubo legalizado. Vi que ataca muito o imposto e dá a entender implicitamente que melhor seria não pagar o imposto. Pois é, né? Melhor seria não pagar. É interessante, o outro texto de contraponto que eu coloquei, o custo dos direitos, aquele texto é fraco, tá? É esse livro aqui. Vocês estão vendo o livro? Deixa eu ver aqui. Estão vendo o livro aqui? Que eu até postei que estava preparando aula para vocês, tá? Esse livro aqui, ele diz claramente, quer ver? Tem um exemplo que ele diz aqui que é bem claro isso. Sabe aquela pessoa que vive reclamando do Estado, que diz que não paga imposto, que é roubada pelo Estado, que ela vive sozinha? Ele fala no livro o seguinte: essa pessoa não aguentaria 5 minutos sendo invadido por uma nação estrangeira. Imagina aquele fazendeiro fala assim: eu não quero pagar imposto, eu não preciso do Estado, eu me viro sozinho, eu me defendo sozinho, eu tenho aqui a minha garrucha, a minha arma, beleza. Quanto tempo esse cara ia aguentar um ataque com aviões, tanques e soldados muçulmanos? Quanto tempo esse cara ia aguentar? Hein? Fala para mim. Né? Ele não ia aguentar 5 minutos, ele seria realmente trucidado. Essa questão que a Cláudia coloca é muito interessante. Vamos pensar nessa perspectiva, né? A Cristiane, quem institui os valores tributários? Cada ente federativo estipula o seu próprio valor. Cristiane, essa pergunta nós vamos estudar depois. Hoje eu quero que vocês entendam o tributo lá no fundo mesmo. É uma aula de natureza filosófica, tá? Mas nós vamos estudar isso sim, vocês vão saber, né? A Cláudia, poucas pessoas doariam, realmente, poucas pessoas doariam, né? Mas aí depende também da sociedade. A sociedade brasileira, por exemplo, ela é mais solidária, né? Se bem que nesse momento de pandemia aí a coisa é feia, né? Muito bem. Mas voltando lá na coisa do homenagem a Raul Seixas, né? Tributo a Raul Seixas, né? Então, nesse sentido, a palavra tributo é usada no sentido de homenagem. E é isso mesmo. Um primeiro sentido, se o Estado é um deus, se o faraó, o rei, é uma divindade, ou pelo menos indicado por Deus, eu, quando pago tributos ao Estado, eu estou homenageando o Estado. Primeiro, a figura sagrada. E depois, por uma questão até de agradecimento pelos benefícios que o Estado me dá, sobretudo defesa, né? Quando um malfeitor pula a nosso muro, a gente tranca a porta e liga para a polícia, né? É isso que a gente faz, nesse sentido. Pois bem, esse respeito, 190, é isso aí, cara, né? Esse respeito, ele também tem limite, né? Porque tudo tem limite na vida, na verdade, tudo tem limite. Ele vai indo, até que os reis começam realmente a exagerar disso. Mas, como eu disse, é um processo longo e demorado. Isso leva milênios para acontecer. Vamos nos remeter a 1215. Olha só, vamos pegar lá, de 5.000 anos antes de Cristo, a 1200, lá no Egito, a 1215 depois de Cristo, nós temos 6.000 anos de civilização em que os tributos são tidos por uma homenagem.
Tá certo? Eu vou fazer uma pequena referência a Roma, porque os romanos já pararam com essa coisa de homenagem, né? Eles entenderam que para manter aquele império todo, eles tinham que pagar tributos, tá? Os romanos pragmáticos, eles diziam lá, tributum, é aquilo que se deve à tribo, tá? Você quer a proteção romana? Você quer o direito romano? Você quer andar na estrada romana? Você quer ter aqueduto? Você quer cidade? Você quer civilização? Você quer deixar de ser bárbaro? Então pague imposto, né? Porque senão nós vamos lá e vamos matar você. Simples assim, né? Pois bem, então repare, é importante isso, essa lembrança romana, é importante deixar claro para vocês o seguinte, lá no fundo, a questão tributária é uma questão de poder. Não é verdade? É uma questão de poder. Eu não consigo imaginar. E aí volto lá no exemplo da Noruega, né? A questão da Noruega. Como é que quem precisa de receita vai depender da boa vontade das pessoas? Tá certo? Beleza? Muito bem. Vamos então a 1215. Em 1215 existe um marco na história dos tributos que ocorreu na Inglaterra. Em 1215, o rei João Sem Terra, ele estava no lugar do irmão, que o irmão foi para as cruzadas, e ele resolveu dobrar a carga tributária. Os detalhes, depois vocês na leitura vão saber como é que isso aconteceu. Mas ele aumentou demais os tributos sobre os barões, né? Os barões que pagavam os tributos ao rei. E nessa época, os barões chegaram e obrigaram o João Sem Terra a assinar a Magna Carta. A famosa Magna Carta, que é de conhecimento de vocês e que nós já estudamos tanto em direito constitucional. O que a Magna Carta dizia? Ela trazia uma ideia seguinte. Olha, rei, é o seguinte, nós entendemos que você tem que ter o direito de cobrar impostos. Porque se você não tiver o direito de cobrar impostos, você não vai conseguir governar, e se você não conseguir governar, nós vamos virar uma bagunça. A ideia básica é essa. Então é o seguinte, você pode cobrar, mas você só pode cobrar os impostos se eles forem aprovados pelos nossos representantes dos contribuintes. Esse é o chamado princípio que não haverá tributação sem representação. Beleza? Alguma dúvida, gente? Hein? Tá tranquilo, gente? Vocês estão recebendo bem o áudio? Estão recebendo bem o vídeo? Hein? Eu vou dar uma parada agora, só para fazer um teste. Eu quero que cada um apareça um pouquinho, fale um pouco. Tem 18 pessoas na sala, nem que a gente perca aí uns minutinhos, tá? Porque realmente dá uma sensação ruim na gente ficar falando por uma bolinha aqui, numa câmerazinha no computador, apesar de ir no chat, tá? Eu vou desligar minha câmera aqui. O computador que não tem câmera não tem problema, tá? Mas quem tiver aqui, aparece um pouquinho, só para não ficar só a minha cara, tá? Eu vou desligar minha câmera. Isso, vou deixar o meu áudio aqui. Quem é que vai aparecer aí? Hã? Ninguém, cara. Vocês estão com vergonha? Tá certo. Vocês estão com vergonha, que eu sei, né? Tudo bem. Povo tímido mesmo. E o Bruno fala assim, somos reféns dos senhores de terno e gravata. Será que somos mesmo? Deixa eu voltar aqui a câmera, né? Já que ninguém quis falar nada. Beleza, né? Isso. Ó, alguém? O Jadiel, fala aí, Jadiel. Professor, salvar a pátria aqui. Só para compartilhar. Oi. O senhor mencionou em relação à Magna, né, da Inglaterra, 1215, e nós percebemos ali que havia uma concentração, na verdade, do poder real, né? Que, de fato, levou a revolta e a criação desse documento importante que é a Magna Carta, que não há necessidade de mencionar aqui. Mas uma coisa que
tanto nessa época, quanto nos tempos atuais, essa questão de ter o direito de cobrar os impostos, de limitações do poder, e esse direito de cobrar os impostos, que os contribuintes chega um momento que ele não aceita, né, por muito tempo, porque quando é muito excessivo, né, e principalmente quando julga é mal utilizado. Você colocou muito bem a questão da Noruega. A Noruega ali faz uma aplicação, inclusive, um dos melhores lugares do mundo para se morar. Quando tem uma alternativa e não há uma aplicação desses recursos, aí é onde gera os conflitos, a procura de uma reforma tributária e nunca se chega a um consenso. Então, eu acho que nesse contexto aí é muito relevante, né, esse debate e tentar evoluir para uma melhora, né, diante da sociedade. Esse é o meu ponto de vista. Obrigado. Meu microfone estava desligado. Bem na cabeça, né? Beleza. Como é que tá chegando meu áudio aí, por favor? Tá bem? Tá fluindo bem? Ah, ótimo, ótimo. Beleza. Tá? Mas mesmo assim, eu vou fazer o seguinte, eu só vou falar um pouquinho sobre reforma tributária, a gente vai encerrar esse vídeo. Enquanto o Google vai salvando lá para me mandar o arquivo, a gente começa outra reunião. Ficam 2 vídeos, mais leve, mais fácil para todo mundo. Beleza? Ok, né? Então tá. Então vamos lá. Reforma tributária. Vocês certamente já ouviram falar que o país precisa de uma reforma tributária. E não é só, né? Todo mundo fala isso, é preciso uma reforma tributária mesmo, né? Só que ela não sai há 70 anos. 70 anos, gente. A última reforma tributária decente que nós tivemos foi na Constituição de 1946. O resto foi só remendo. Por quê? Porque nós, povo brasileiro, ainda não temos um grau de civilização. Nós temos que chegar nessa conclusão, infelizmente. Nós não temos um grau de civilização para sentar e conversar francamente a respeito da parte que cabe a cada um financiar o Estado. Nós temos um problema psicológico, sabe, psiquiátrico até. A gente quer que o Estado nos dê um monte de coisas, mas a gente não quer financiar isso. É como se a gente sentasse numa mesa, pedisse camarão e champanhe e não quisesse pagar a conta de cachorro-quente com um cafezinho sujinho. Não dá. Infelizmente não dá. Sem contar que nós temos um problema sério. A elite brasileira mesmo, o povo que tem muito dinheiro, eles dizem que são liberais, mas só da boca para fora. Aquele grupo de empresários que foi ontem lá visitar o presidente e foram bater as portas do Supremo Tribunal, entendeu? Eles queriam o quê? Que o governador, que o presidente tivesse poderes acima de governadores e prefeitos
para mandar o povo trabalhar, né? É mais ou menos isso. Então, realmente, a reforma tributária é um problema sério. Essa pandemia, ela estava caminhando. Lá no 10º período, eu estava conversando com o pessoal sobre as reformas. Tem 2 projetos, os 2 projetos de reforma tributária que estão tramitando, mas agora essa pandemia atrapalhou tudo, tá bom? Mas nós vamos voltar isso, principalmente no 10º período. Eu vou encerrar esse vídeo agora e daqui a pouquinho a gente inicia outro, tá ok? Beleza? Pumba, interromper gravação. Beleza, pap, interromper